Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Mobile Day 2020. Eu sou Fernandes Lima e eu vou falar para você sobre tirando o seu aplicativo mobile do papel. Queria aproveitar e agradecer ao meu grande amigo Adriano Santos pela realização desse evento muito bacana. Afinal, mobile é um tema... Desenvolvimento mobile é um tema que todos nós gostamos, aí, até tendo em vista o volume de aplicativos e negócios que a gente pode enxergar num aplicativo, né? Então, é muito gratificante para mim, estou muito honrado de estar participando desse evento muito bacana do grande Adriano Santos. Então, vamos lá, tirando o seu aplicativo mobile do papel. A nossa agenda, eu dividi ela em três grandes partes, em três partes aqui, ok? Então, a primeira ideia, a primeira parte é aquela ideia genial. Quem de nós não teve uma ideia genial, né? Os desenvolvedores, os programadores e os empreendedores, né? Vou falar um pouco sobre isso de maneira mais profunda. Uma outra parte também é por onde eu começo, né? Eu tenho aquela ideia genial que vai mudar o mundo, ok, quais são os primeiros passos? O que eu tenho que fazer primeiro? Isso é uma etapa bem importante. E, por último, eu vou falar de um conceito muito difundido no meio das startups, que é o conceito do MVP, o Produto Mínimo Viável. Então, bora lá, vamos dar sequência aqui à nossa palestra. Como eu havia dito para vocês, é muito comum os desenvolvedores e os empreendedores terem uma ideia genial de um aplicativo mobile que vai dominar o mundo. Quem de nós não teve essa ideia genial? E dentro disso, todos nós ficamos pensando, essa ideia vai nos tornar milionários, boa parte das pessoas vão usar o nosso aplicativo, assim como nós utilizamos os aplicativos aí famosos no dia a dia, de carona, de banco, para pedir comida e etc. Então, o que acaba acontecendo é que todos nós, ou boa parte dos desenvolvedores, dos empreendedores, eu sou um ex-desenvolvedor atualmente, há bastante tempo eu não desenvolvo, mas desenvolvi no passado, então eu mesmo tive inúmeras ideias geniais que mudariam o mundo. Né? E onde estão essas ideias hoje? Vou falar sobre isso também. Então, esse desejo de ter essa ideia é legítimo daquele aplicativo que vai salvar o mundo? É legítimo. Boa parte dos programadores, aqueles que querem empreender, tem essa ideia desse aplicativo, mas não é tão simples quanto parece. E esse é um dos pontos que eu quero mencionar aqui, com exemplos práticos do dia a dia. Não é só coisas que eu acho, não. Então, vamos lá, vamos seguir aqui adiante. Então, vamos olhar, por exemplo, esses aplicativos que são muito famosos, que boa parte de nós aí já conhece ou utiliza no nosso dia a dia. Ou seja, a grande massa, grande quantidade de pessoas em escala global, em escala mundial, utilizam esses aplicativos diariamente. Então, eu vou dar o exemplo do Uber. Quem nunca precisou se movimentar pela cidade aí, porque não quer dirigir, e aí usou os serviços do Uber ou de outro aplicativo de carona. O WhatsApp, para vocês terem uma ideia, mais de 100 milhões de brasileiros utilizam o WhatsApp. Mais de 100 milhões. É um número fantástico. Imagina, só os números brasileiros do WhatsApp já são números impressionantes. Quem de nós não gostaríamos de ter 100 milhões de usuários? Quem de nós não gostaria? O Netflix também, presente em mais de quase, acho que 190 países, se eu não me engano. E o iFood,
que não é uma ideia tão nova. Se você pensar, pedir comida, já é algo que já existe há muito tempo. Mas o que esses aplicativos têm de tão diferente? Porque se você for observar, eles são mero aplicativos. Entre aspas, qualquer um de nós poderia criar um Uber. Um bom desenvolvedor, né? E aí eu volto e repito, um dia eu fui no passado distante, eu fui desenvolvedor, mas os meus amigos desenvolvedores da comunidade RAD, por exemplo, ou de qualquer outra comunidade de desenvolvimento, poderiam criar um aplicativo WhatsApp, poderiam criar um iFood. Mas será que é só criar o aplicativo? Então, basta ter a ideia genial que vai mudar o mundo e criar o aplicativo? Será que é tão simples assim? Essa é uma boa dúvida e é em cima dela que eu quero falar mais. Eu acredito que esses aplicativos, esses realmente tiveram uma ideia genial. Então, os criadores do Uber tiveram uma ideia genial, o WhatsApp, Netflix, o iFood e tantos outros aplicativos que a gente conhece. E será que a nossa ideia de aplicativo é genial? É nisso que eu gostaria de me concentrar um pouco. Então, vamos refletir um pouco aqui para a gente entender melhor. Olha como é fácil a gente se enganar. Então, vamos pensar, por exemplo, a gente vive num mundo digitalizado, ou seja, é aplicativo para tudo que é gosto. É aplicativo para fazer de tudo. Para pedir comida, para pedir carona, para pagar conta, para pagar pedágio, para consultar localização de lojas, rastreamento de correio, de pedidos no correio, de encomendas, né? Ou seja, a sociedade moderna, ela vive hoje um mundo digitalizado. A gente tem uma dependência muito grande dos aplicativos no nosso dia a dia. Então, boa parte da sociedade depende dos aplicativos, né? Os aplicativos hoje, eles desempenham um papel fundamental na nossa vida. Eles facilitam o nosso dia a dia. Então, é muito comum que os desenvolvedores ou empreendedores acreditem que um mero aplicativo vai transformar a sua ideia num sonho milionário. E não tem nada de errado você pensar desse jeito. É até meio natural, ainda mais nesse mundo que é tão dependente de aplicativos como eu estou falando. Então, eu vou falar essas frases aqui, mas eu já ouvi essas frases inúmeras vezes. Não foi uma nem duas, não foram dezenas de vezes. Então, por exemplo, é impossível esta minha ideia dar errado. Outro exemplo aqui, são milhões de pessoas fazendo isso diariamente. Se eu conseguir 10% desse mercado, todo mundo vai precisar disso. Então, a coisa mais óbvia, mais básica, é quando você tem a ideia de um aplicativo, você ser induzido a pensar dessa forma. Está completamente errado? Não. Mas o que tem mais por trás disso? Tive a minha ideia genial, as pessoas realmente vão precisar daquilo, ou pelo menos você acredita que elas vão precisar. O mercado é muito grande, se você pegar uma parte desse mercado, 10%, 5%, se você vai ganhar muito dinheiro. Tudo isso faz sentido? Faz. Faz muito sentido. Só que é uma ideia muito simplista. Quando a gente pensa dessa forma, a gente está ignorando uma série de outros fatores. A gente está tão apaixonado pela ideia, tão envolvido com a nossa ideia brilhante, que a gente deixa de raciocinar friamente como um negócio. Um aplicativo, ele é só um meio, mas ele tem que ser mais do que um aplicativo. Ele precisa ser um negócio. Eu vou falar sobre isso. Então, não há nada de errado você pensar dessa forma, e eu acredito que o meu papel é não desmotivar você, em hipótese alguma, é trazer para você mais elementos para que você esteja ciente e torne a sua ideia, de fato, uma ideia que possa impactar aquilo que você acredita e realizar os teus desejos. Mas, para isso, eu preciso te falar
que não é só ter a ideia e construir o aplicativo, ou usando uma ferramenta A, B ou C. Isso é muito simples. É uma visão muito reduzida do tamanho do desafio. E é justamente isso que eu quero mostrar para você. Mas, insisto, não para te desanimar, muito pelo contrário, para mostrar que leva a tua ideia adiante, mas para que você leve essa tua ideia adiante, para que ela realmente gere o impacto que você está querendo, que você está vislumbrando, você vai precisar se preocupar com muitas outras coisas. E muitas coisas que podem ser óbvias ou não. E os grandes aplicativos, eles se preocupam com isso. Então, eu vou seguir aqui, trazendo alguns exemplos. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que apenas a ideia do aplicativo, essa ideia genial, é o suficiente? O que você acha? Que essa ideia que você teve, seja ela qual for, para que negócio for, para qual segmento for, ela é o suficiente? A ideia do teu aplicativo genial, que você acha que vai te tornar milionário, o que você acha? É suficiente ou não? E eu tenho uma notícia para te dar. Não. Apenas a tua ideia não é o suficiente. Mas por que não é o suficiente? A gente vai precisar de muitos além da ideia. A ideia é o ponto de partida, é a parte mais fácil. É você ter a ideia, seja ela qual for. Não importa qual a ideia de aplicativo você tem. Então, ter a ideia não significa nada? Claro que significa. Agora, o importante é o que você vai fazer com essa ideia. É que tipo de informação, além da ideia, você precisa ter para colocar o teu aplicativo no ar, para que ele se torne um negócio rentável. Então, você vai precisar, além da ideia, que é o primeiro passo, a parte mais fácil da tua ideia, é você ter um modelo de negócios sustentável. Vamos pegar o exemplo do Uber. O Uber é um aplicativo que qualquer um poderia desenvolver. Mas o grande trunfo do Uber é o fato dele ser um aplicativo mobile? Não. O grande trunfo do Uber é que ele tem um modelo de negócios que é sustentável. Como assim? Vamos pensar, o que o Uber faz? Ele é um aplicativo que conecta motoristas que estão dirigindo com passageiros que querem se locomover. Então, o passageiro paga uma pequena quantia, muito mais barato que um táxi, né? Muito mais barato que um táxi, e o motorista recebe uma parte dessa quantia, sendo o Uber o intermediador. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Quanto mais motoristas e quanto mais passageiros, mais dinheiro entra nessa equação. Ou seja, você tem um modelo de negócio que remunera o motorista, que remunera o Uber, que é o intermediário, e que realiza o desejo do passageiro de se locomover pagando um valor baixo. Então, quanto mais motoristas e mais passageiros, mais esse sistema, mais esse modelo, essa engrenagem funciona. É isso que eu chamo de um modelo de negócio sustentável. E o aplicativo Uber é só o meio para tornar isso possível. O importante é ter um modelo de negócio. E aí eu pergunto para você, essa tua ideia milionária que vai mudar o mundo, qual é o modelo de negócio? As pessoas vão querer pagar para ter o teu aplicativo? A gente sempre acha que sim. De verdade? Você acredita que as pessoas vão querer pagar? Mesmo? Quantos elas estão dispostas a pagar? Quantos usuários você vai precisar ter? Quantos clientes, usuários pagantes para isso se tornar, para ter um equilíbrio, ou seja, para pelo menos pagar as despesas, né, do teu negócio. E para ter lucro é uma outra coisa. E é fácil captar clientes, porque pensando no Uber, quanto mais motorista, o motorista quer o quê? Ter uma renda. Então é fácil capturar motorista. Mas tem que ser fácil, pensando no exemplo do Uber, tem que ser fácil também, o motorista, não, o passageiro tem que ter algum interesse.
Então, isso é o modelo de negócio sustentável. Então, quando você pensar no teu aplicativo, você precisa avaliar com muita cautela quem são as partes envolvidas. No Uber eu tenho o passageiro e o motorista. Essas pessoas, elas vão ter o interesse em utilizar o teu aplicativo? Os ganhos vão estar claros para ambos? As pessoas estão dispostas a botar dinheiro, a pagar para ter o teu aplicativo? Essa é uma pergunta muito importante e que os desenvolvedores ou empreendedores estão tão maravilhados com a ideia que eles acabam esquecendo. Então, meu primeiro alerta é isso, pensar muito no modelo de negócio. E aí posso resumir no seguinte: as pessoas vão querer pagar para usar o teu aplicativo? Da mesma forma que as pessoas pagam para o Uber para se deslocar, ou da mesma forma que um motorista tem o desejo de entrar na plataforma Uber para ter uma renda? Ou seja, o Uber é um exemplo de um modelo de negócios sustentável. Vamos para um outro exemplo. Você tem um outro exemplo, uma outra. Você vai precisar também de escalar. O que é escalar? É ter muitas pessoas utilizando o teu aplicativo. Se você tiver um motorista e um passageiro, no Uber não vai resolver muito. Então, quanto mais motorista e mais passageiro, mais dinheiro nessa engrenagem. Ou seja, você vai escalar de um para muitos. Quanto mais gente você atingir, melhor, mais dinheiro circula nessa engrenagem. Então, o teu aplicativo ele consegue escalar, você tem público para escalar, existem centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas que são potenciais consumidores do teu aplicativo. É isso que é escalar. Então, esse é um segundo ponto muito importante que você também precisa pensar. Um terceiro ponto é, você vai gerar receita recorrente? O teu aplicativo vai estar gerando dinheiro de forma recorrente, ou seja, por exemplo, mensalmente? Isso é muito importante. Isso é fundamental. Você precisa colocar que a própria engrenagem gere essa receita. Como é o caso do Uber, como é o caso do iFood. O iFood, as pessoas querem fazer pedido porque é uma comodidade e elas pagam por isso e o restaurante recebe e o iFood recebe uma parte. Isso é gerar receita recorrente. Tem a ver com escalar também, ter um modelo de negócio sustentável. Então, dá para a gente perceber que não é só ter a ideia do aplicativo, é muito mais que isso. Ter a ideia do aplicativo é importante? É super importante, mas não é o principal. O teu aplicativo é um meio, você precisa ter um negócio, uma empresa e outra coisa. Ele vai gerar ganho para todos? Vamos pegar o exemplo do Uber. Ele gera ganho para o motorista? Gera. O que o passageiro ganha? Ele paga pouco, ele não precisa dirigir, ele consegue trabalhar enquanto ele está no Uber. Né? Então, o que acontece? É uma equação que ela ganha, é a relação ganha-ganha para todo mundo, para o passageiro, para o motorista e para o Uber. O teu aplicativo, ele tem um ganho claro para todos que vão utilizar? Esses são 4 pontos muito importantes que você precisa considerar para o teu aplicativo. Que o aplicativo é só um meio, né? É a forma que você materializa uma empresa ou um negócio. Então, é fundamental você pensar nesses outros aspectos. E aí, eu tenho que trazer para você uma outra informação também, que é a questão da mortalidade das startups. Quem não quer, né? Quem não quer ter uma startup? Né? Então, todos nós temos a ideia de criar um aplicativo, a gente quer montar uma startup. E aí, a gente muitas vezes acha que é simplesmente ter um notebook, uma conexão de internet e sair desenvolvendo o aplicativo. E eu, nos slides anteriores, eu mostrei para você que não, que você precisa ter um negócio rentável, escalável, que promova ganho para todos. E com isso, as chances do teu aplicativo
e ter sucesso são muito grandes. Só que eu preciso te alertar para uma coisa. A mortalidade das startups chega a 75%. Exatamente isso mesmo que você está vendo. 75%. De cada 4 startups que chegam ao mercado, 3 morrem. Olha a proporção disso. Então, de cada 4, 3 startups não vão para frente, elas morrem no meio do caminho. Então, outra coisa que você vai precisar lidar, como sendo empreendedor ao construir um aplicativo, seja ele qual for, para qual tipo de segmento ou cliente, além daqueles pontos que eu mencionei, é estar preparado para lidar com essa alta mortalidade das startups. Então, você precisa ter resiliência, você precisa ser uma pessoa flexível, entender muito do mercado, para que a tua startup não caia para que a tua empresa ou startup não caia nesse índice altíssimo de mortalidade. De cada 4 startups, 3 morrem. E aí eu trouxe o link para você dessa matéria, para você se aprofundar. Então, não basta ter a ideia genial. E além daqueles pontos que eu mencionei, você vai ter que ter resiliência, entender muito do teu mercado, do teu segmento, para poder sobreviver nessa selva. E com isso, eu não estou querendo te desanimar, não. Eu estou te dando informação, estou te dando munição para que você se prepare melhor e tenha sucesso nessa empreitada. E, sinceramente, é o que eu desejo para você mesmo. É o que eu desejo. Para isso, você tem que estar preparado com a informação. Esse é o meu papel de trazer aqui, é que você tire o seu projeto do papel. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar dessa mortalidade é que a maioria das startups que morrem, elas morrem porque elas ignoram problemas reais do consumidor. Olha que coisa incrível. Uma empresa, ela existe para resolver problemas, que a gente chama de resolver dores dos usuários ou consumidores. Isso é a regra básica de uma startup. Mas nessa matéria fica claro que boa parte das startups elas morrem porque simplesmente elas ignoram problemas reais dos consumidores, do cliente ou dos usuários. Mais de 40%. Ou seja, a chance de um negócio dar errado é muito grande. E com isso eu estou querendo desanimar? Não. É justamente dar as informações para que você se prepare e o seu aplicativo seja o que está dentro daquele que deu certo. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Quanto mais informação a gente tem, mais a gente se prepara. Isso serve para os códigos que vocês desenvolvem, mas também serve para a informação, principalmente sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas. Porque construir um aplicativo não é simples o fato de construir. São todos esses outros aspectos que vão determinar o teu sucesso. E muitas vezes um desenvolvedor está muito preocupado com código. E não tem nada de errado ele se preocupar com código. Mas o empreendedor de sucesso, ele vai ter que se preocupar com vendas, ele vai ter que se preocupar com atendimento, ele vai ter que se preocupar em ter resiliência para se adaptar àquele mercado, a lidar com uma concorrência agressiva. Ou seja, é muito além do código. E esse é meu papel, trazer essa informação para ajudar você nessa caminhada. Outra coisa que eu acho muito curiosa também é quanto vale a sua ideia? A gente pergunta isso para o empreendedor ou para o desenvolvedor, ele fala que a ideia dele vale milhões. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, a minha ideia vale milhões, a minha ideia vale 300 mil reais, a minha ideia vale 4 milhões de reais. É comum a gente achar isso, não tem nada de errado. E eu te falo uma coisa. Quanto vale a sua ideia? Você já pensou sobre isso? Quanto vale essa ideia genial do teu aplicativo que vai mudar o mundo? E veja, eu falo isso não de uma forma de desdenhar, de maneira nenhuma. É uma forma de puxar você para a realidade e falar, você vai conseguir construir esse aplicativo.
mas esteja preparado. Avalie outros aspectos. E saber avaliar quanto vale a sua ideia é um deles. Então, quanto você acha que vale o seu aplicativo? 100 mil reais? 500 mil reais? 2 milhões de reais? 10 milhões de reais? 100 milhões de reais? Eu não sei. Na verdade, eu sei. Sabe quanto vale a sua ideia? Talvez 50 centavos. É isso mesmo. Ideia não vale nada. A ideia não quer dizer absolutamente nada. A ideia é só uma ideia. Você sabe qual que é o segredo de uma ideia? Não é a ideia. É por isso que eu estou alertando você que uma ideia talvez valha 50 centavos. É isso mesmo, 50 centavos, nem R$1. Menos de R$1. Então, onde está o segredo? O segredo número 1 da ideia não é a ideia. Porque a ideia vale talvez 50 centavos. Você sabe qual que é o segredo? É onde está o valor da sua ideia, onde está o ouro, onde está a mágica, onde está o dinheiro. Não é a ideia. É outra coisa que as pessoas negligenciam muito. Se você assiste programas como Shark Tank ou outros, ou lê materiais sobre empreendedorismo, sobre startup, você já sabe do que eu estou falando. O segredo número 1 das ideias é a validação. É você ter a sua ideia, trabalhar muito nela, executar e validar ou não, ou descartar aquela sua ideia. Então, o maior valor, o dinheiro está em você conseguir validar a ideia. Se o Uber tivesse tido a ideia e não tivesse conseguido validar aquilo com motoristas e passageiros, aquela ideia não valeria nada. O Netflix a mesma coisa, o WhatsApp e qualquer outro produto ou aplicativo. O grande segredo das ideias é mais do que a execução. Executar é o mínimo que a gente espera, é a validação, é você conseguir provar, pondo um pedaço da sua ideia no ar, uma parte dela, que aquilo faz sentido. É você validar que aquilo na prática vai dar certo, que as pessoas vão querer utilizar aquele seu produto, aquele seu aplicativo. Então é como se o iFood, quando ele teve a ideia, quanto vale a ideia do iFood lá no começo? 50 centavos. Agora, a partir do momento que o iFood consegue validar isso com um grupo de restaurantes e clientes, essa ideia começa a ganhar valor, começa a ganhar dinheiro, começa a ter valoração em dinheiro. Então, essa é a grande sacada. É você validar a sua ideia o quanto antes. Então, não é ter a ideia não vale nada. O que vale mais do que a execução, é a validação. É você pegar a tua ideia, pôr ela em campo, um pedaço dela e falar, caramba, é isso, as pessoas pagam por isso. É pôr o teu produto, o teu aplicativo no ar para valer, validar mesmo e ver qual é a reação das pessoas. É isso que vale dinheiro, é isso que vale ouro. Ideia vale 50 centavos, talvez. E se você não está acreditando em mim, assiste o programa Shark Tank Brasil, está no YouTube. Você vai ver que muitos dos tubarões, eles falam justamente isso. Você veio apenas com uma ideia, você não tem um negócio, você não validou a sua ideia. Essa é a sacada. Então é isso que você deveria se preocupar. Ter a ideia é ótimo, sim, mas valide a sua ideia com clientes reais. Valide, põe a ideia no ar, testa o mais rápido possível. Eu vou me aprofundar nisso. E por onde eu começo? Você já falou da mortalidade, já falou dos aspectos que eu preciso me preocupar, né? Já falou que eu preciso que a parte importante é validar a ideia. Já entendi, Fernandes. E como eu começo esse processo? Como? Você tem que começar da seguinte forma: qual é o problema ou dor o seu produto resolve de forma incrível?
Vamos exemplificar para ficar mais claro? Então, sabe aqueles produtos que eu coloquei lá, aqueles aplicativos, o Uber, o WhatsApp, Netflix e iFood? Por exemplo, o Uber resolve o quê? Que dor que ele resolve? A mobilidade urbana, conectando motoristas e passageiros. O que o WhatsApp resolve? Ele é quase uma operadora de telefonia global. Né? E o Netflix? Eu assisto filmes e séries a hora que eu quero, pagando um preço muito baixo. Então, mais do que aplicativo, eles são produtos úteis que resolvem dores para nós. O que o iFood resolve? É a comodidade de pedir comida a qualquer hora sem conhecer um restaurante. Imagina que você foi para uma cidade que você nunca visitou essa cidade na sua vida e você abre o iFood e você descobre os restaurantes que tem lá e você faz um pedido. É isso, o brilhantismo de resolver a dor ou um problema de forma incrível. É isso que esses aplicativos fazem. Resolvem dores, necessidade das pessoas. Isso faz com que as pessoas utilizem e estejam dispostas a pagar por isso. E o seu aplicativo? Ele resolve alguma dor? A gente sempre acha que ele é incrível, que ele é uou. Será mesmo? Pode ser que seja, mas você precisa testar, você precisa validar. Isso é muito importante. Deixa o teu usuário achar que o teu aplicativo é o WoW e não você. Deixa o cliente, deixa aquelas pessoas que vão pagar pelo teu aplicativo e não você. E uma forma de você começar a pensar, a planejar minimamente, um outro erro comum é as pessoas saírem fazendo o aplicativo. Ela tem ideia, elas abrem uma ferramenta de desenvolvimento e começam a desenvolver. Isso é um erro grosseiro. Isso é um erro muito grosseiro. Nenhum aplicativo sério como esse que eu mencionei, eles fizeram isso. Eles têm uma ideia do mercado que eles querem atingir. E aqui eu vou trazer uma ferramenta simples, que é um Canvas, que é o Product Vision Board. É um Canvas com 5 campos que você vai preencher para definir o que é o seu aplicativo, para quem é, quais as vantagens ele tem e o que você quer ganhar com ele. É muito simples. Ele tem uma sequência, ele tem essas 5 áreas, a visão, as necessidades, o público-alvo, o produto e os objetivos de negócio, as metas aqui. Vamos lá? Então, por exemplo, eu começo por onde? Pela visão, né? Então, o número 1 é a visão. Então, por exemplo, aí é um produto de um aplicativo de streaming de música para amantes de música, o número 1. Então, eu começo descrevendo qual é a visão do meu produto, né? O número 1. Depois eu vou para as necessidades. Esse aplicativo, ele vai atender quais necessidades? Pessoas que querem ter acesso a uma grande variedade de músicas. Que pessoas? Quer dizer, o número 3 é quem é o público-alvo? Amante que tem acesso à internet, homens e mulheres que gostem de música. Então, depois de falar a visão, de dizer quais as necessidades o meu produto vai resolver, eu digo de quem, que é o item 3, que é o público-alvo. E aí eu vou para a parte 4, que são características extremamente importantes ou muito competitivas do teu produto. Então, nesse produto, por exemplo, nesse serviço de streaming, está dizendo que ele é um serviço de streaming, né? Que você vai ter a possibilidade de efetuar compras para poder tocar offline. Na parte do produto, nesse item 4, você vai colocar aquelas características que são as vantagens competitivas do teu produto, ou aquelas funcionalidades muito marcantes. O objetivo do Product Vision Board é dar uma visão macro do teu aplicativo, do teu produto. Isso aqui é um artefato, um canvas utilizado no mundo inteiro. Então, antes de você sair construindo, defina o PVB. As startups fazem isso. Esse é um dos canvas mais famosos, né? E, por último, você vai colocar lá quais são as metas de negócio. Nas metas de negócio, eu tenho uma dica para você, que é o item 5. Sempre coloca números. Por exemplo, receita com assinatura recorrente na faixa de R$50 mil mensais. Então, na meta de negócio, coloque números.
coloque quanto você quer atingir. Esses números vão dar um norte para você perseguir, para ter resultado com o teu aplicativo. Isso é muito importante. Então, esse Canvas são 5 campos: a visão, número 1, as necessidades que o teu produto resolve a dor, que é o número 2. Depois, para quem é o teu produto, quer dizer, quem vai utilizar, quem é o público-alvo, que é o número 3. Depois você descreve as características ou funcionalidades mais marcantes, e aí você tem que pensar numa coisa: essa funcionalidade ou tão marcante, ela é tão incrível que as pessoas pagariam? E o item 5, coloque em números. Quais são as metas que você quer atingir com esse teu produto? Ah, eu quero atingir 100 mil reais de receita recorrente por mês. Coloque números, use e abuse de números. Metas tangíveis, factíveis. Com esse Canvas, com essa ferramenta extremamente simples, didática e poderosa, você vai ter uma visão do teu produto de forma clara, que você possa, por exemplo, mostrar para o investidor, que você possa mostrar para os futuros sócios, para que você possa mostrar para a tua equipe, para que você possa mostrar até para os teus possíveis potenciais clientes. Então, é um recurso, é um Canvas, uma ferramenta visual, simples, didática e muito fácil de construir, que explica de maneira clara o que é o teu produto, para quem é, o que ele resolve e quais objetivos você quer atingir. Ou seja, informações básicas para quem está realmente pensando em empreender. Porque construir um aplicativo é uma coisa, empreender é outra. É outra coisa completamente diferente. E essas informações que eu estou te dando, é justamente para você perceber a diferença e levar o teu sonho de construir um aplicativo para o patamar do empreendedorismo. Então, qual que é a ordem que eu preencho o PVB? Primeiro, número 1, a visão, que eu descrevo o que é o meu produto. Depois eu vou falar quais as necessidades ou dores do público-alvo. Depois eu vou falar o número 3, quem é o público-alvo. Depois eu vou para o número 4, quais são as características incríveis do meu produto, características ou funcionalidades. E, por último, as metas, onde eu vou expressar com números. Coloque a maior quantidade possível de números e coloque metas alcançáveis. Então, isso é um excelente resumo do que é o teu produto. De forma clara, objetiva e direta, que você pode mostrar para o investidor, por exemplo, para futuros sócios. Então, você está percebendo que ter a ideia realmente é a etapa inicial, mas que depois você precisa pensar numa série de outras coisas. E eu estou trazendo esses outros elementos para que você transforme a sua ideia num negócio rentável. E eu gostaria de falar também de um outro conceito muito famoso, eu poderia dizer, muito conhecido no mundo das startups, que é o conceito do MVP. O que é o MVP? É o produto mínimo viável. O que significa isso? Então, o MVP qual é o mínimo necessário no meu aplicativo para que eu preciso ser feito, que entrega valor e que é entendido pelo usuário. Então, é viável para quê? Para validar a hipótese. Então, resumindo isso aqui, qual é o conjunto mínimo de funcionalidades que é útil para o meu usuário, para o meu cliente. Isso é um conceito muito simples, mas ele é muito difícil de pôr em prática. Porque quando a gente está falando de um MVP, do produto mínimo viável, que nada mais é que pode ser um aplicativo, eu estou pensando o seguinte: qual é o número mínimo de funcionalidades que eu vou colocar desse aplicativo no início para mandar ele para o mercado, e essas funcionalidades elas vão ser realmente úteis para o meu cliente. E tem que ser um número mínimo, por quê? Quanto menos funcionalidade, menos tempo eu demoro para desenvolver. Só que tem que ser um conjunto mínimo que seja de fato útil para o teu cliente, para o teu usuário. Esse é o conceito de validar hipóteses, é o MVP. Eu trago um exemplo aqui que é o MVP. Em vez de você construir o carro, o MVP eu posso começar com um skate,
que é uma forma de eu me locomover, depois eu evoluo para uma bicicleta. É claro que aqui é uma metáfora que está dizendo o seguinte: em vez de você construir o produto carro, começa com algo mais simples e coloca na mão do cliente, vai testando e evoluindo. Isto é o MVP. É o produto mínimo viável. Nesse caso, qual é o mínimo viável para o meu cliente se locomover? No caso, é o skate. Nesse caso, nesse contexto, o meu cliente está a pé, né? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou oferecendo para ele um meio de transporte para quem estava a pé. Ele talvez prefira o carro? Sim, só que o carro eu vou demorar muito tempo, vou precisar investir muito dinheiro, vão ter muitas funcionalidades. Construir um carro é muito mais complexo, demanda muito mais tempo. Construir o skate, não. Então, a ideia é que eu construa algo muito mais simples, coloque na mão do meu cliente, ele experimenta e a gente vai evoluindo ao longo do tempo até chegar no produto ideal. Este é o MVP, o conjunto mínimo de funcionalidade que entrega valor para o teu cliente, que você constrói rápido. Isso está dentro da ideia do Lean Startup, que é construir, medir e aprender. Isso tem a ver com um livro que eu trouxe para vocês aqui, a sugestão do próprio Lean Startup, ou Startup Enxuta, onde o Eric, o autor do livro, explica todo esse conceito, essa forma de você construir muito rapidamente ideias, testar e ver se aquilo tem aderência ou não, trazendo para o mundo dos aplicativos. Você vai ter uma ideia, vai construir algo muito simples, vai entregar para o teu cliente, vai medir, ver se vai aprender com aquilo e vai repetir esse ciclo N outras vezes. Então, você constrói um MVP, depois você vai evoluindo isso para outros produtos. E aqui eu trouxe para você um exemplo que não é um MVP de um software, mas é um MVP de um curso. Então, por exemplo, eu pensei num curso, em vez de eu desenhar o curso inteiro, o que eu fiz? Eu fiz um MVP, que começou com um webinar. E aí eu testei essas hipóteses. Então, eu testei com o webinar, né? Eu testei o número de inscritos e a média da avaliação. Então, em vez de eu criar a formação, que é o produto completo, eu criei o meu MVP, que no caso foi um webinar. Depois eu fiz uma outra evolução para um workshop express, onde eu testei outras hipóteses e tinha outros objetivos. Depois eu fui para uma outra evolução para um workshop pago, até criar a formação. Ou seja, este é o carro e este é o skate. O MVP é o skate, é o conjunto mínimo, quer dizer, de funcionalidades para você testar o teu aplicativo. Porque quanto menos funcionalidade, menos tempo você precisa para colocar no ar. Essa é a ideia, esse é o conceito da mentalidade do MVP. Aqui eu estou trazendo também, e teve muitas descobertas. Então, você vai fazendo, você vai tendo muitas descobertas. Então, desse webinar para esse, eu descobri um monte de coisa que eu não imaginava. Então, você constrói o MVP, põe na mão do cliente, eu rodei o webinar. Então, eu coloquei aquele webinar na mão do cliente. Eu aprendo com o cliente. Então, essa é a filosofia Lean Startup. O conceito de MVP. É isso que você deve fazer para o seu produto, para o seu aplicativo. Construir o conjunto mínimo de funcionalidades e pôr na mão do cliente. Quanto menor esse conjunto, só que tem que ser valor. Tem que ter valor. Porque se o seu cliente não vê valor, ele não vai usar. Percebe? E eu trouxe até, inclusive, o MVP do EasyTax, que é um concorrente do 99 e do Uber, né? Sabe como foi o MVP dele? Foi uma landing page onde eles pediam informações de quem é você. Isso lá nos primórdios, né? Há muitos anos atrás. Eu não lembro a data, mas eu acho que foi 2011, acho que foi em 2011, ó, que eles estão falando aí. Qual que era o MVP? Eles criaram uma página na internet, e aí nessa página tinha o nome, telefone, onde você está, para onde você quer ir. E aí as pessoas pediam um carro através dessa página, e eles ligavam para a pessoa e solicitavam um táxi. Então esse foi o MVP, ou seja, foi algo muito simples que o pessoal da EasyTax teve na época, em 2011, para testar a ideia. E eles testaram com um simples formulário.
Então, parece uma ideia simples, mas o MVP é simples. Ele serve para você construir algo simples, rápido e que vá validar ou não a ideia. Pode ser que você valide, pode ser que você não valide. Mas aí você gastou pouco tempo e pouco dinheiro. Então, é isso que você tem que fazer com o seu aplicativo. Não construir o aplicativo todo. Constrói uma parte principal que faça sentido, que tenha valor para o teu cliente e coloca na mão dele. E aí vai melhorando, faz o MVP e depois você vai fazendo evoluções. A partir disso, você vai melhorando o teu produto e aprendendo com ele no ar. Quem sabe até monetizando, ou seja, ganhando dinheiro. Então, como é que é a ideia? O meu cliente tem uma dor, eu tenho uma ideia, eu defino um MVP e eu faço ciclos evolutivos. Essa é a linha de pensamento do mindset de MVP, que é o produto mínimo viável. Então, para pensar no MVP, eu vou precisar ter um problema e ter um público-alvo. E testar rapidamente essas hipóteses e aprender com o feedback dos meus clientes. Parece simples, parece fácil, mas não é. E por que não é? Porque descobrir esse mínimo é desafiador. Só que tem que ser um mínimo que resolva um problema do seu cliente. Entende? Então tem que ter menos funcionalidade? Sim, mas tem que ser um mínimo que faça sentido, que de fato seja útil para o teu cliente. Aqui eu trouxe um resumo sobre o MVP, para vocês aí um pseudo mapa mental, falando alguns conceitos dessa parte de experimentação, de testar, de ter uma equipe multidisciplinar aí durante a construção. O livro que eu vou trazer para vocês, ele fala muito sobre isso. São esses 3 livros aqui, ó. Esse é o Startup Enxuta, onde nasceu, onde se popularizou o conceito do MVP. Então eu indico esse do Eric, indico esse e esse outro aqui também, o Startup. Eu tenho os 3. Os 3 são livros excelentes. Se você é um programador, se você é um empreendedor, você tem que ler. Se você não leu, você está perdendo muito. Leia esses livros, eles vão te dar os insights e os conceitos fundamentais para que você seja um programador, empreendedor e tenha muito sucesso com o seu aplicativo. E por último, eu quero finalizar aqui para você aqui com o seguinte. Depois de você construir o teu MVP, colocar na mão do teu cliente, você vai fazer o que a gente chama de ciclo PDCA, que nada mais é que um processo de melhoria contínua que não tem fim. Após colocar o MVP na mão do teu cliente, você vai melhorar o teu produto a cada entrega. E melhora, e melhora, e melhora, e melhora. Coleta feedback, melhora, coleta feedback, melhora. Então, você coleta feedback direto do teu cliente e melhora o teu produto, melhora o processo. Cada vez mais o teu produto se torna melhor. Isso é o ciclo PDCA, ou seja, uma melhoria contínua que não tem fim. É você melhorando o teu produto de forma intensa e contínua através do feedback do teu cliente. Ou seja, você persegue ter um produto de qualidade. E para isso, você vai contar com o teu cliente. Então, a gente fica claro que para tirar o aplicativo do mobile do papel, você precisa pensar muito além da ideia, você precisa pensar em empreender, você precisa pensar em lucratividade, você precisa pensar no seu cliente, você precisa pensar em testar rápido as hipóteses, você precisa pensar em ciclo PDCA, que é a melhoria contínua, em definir muito bem o teu MVP e que esse MVP coloque na mão do seu cliente o mais rápido possível e teste hipóteses. E com isso você vai ter um aplicativo de sucesso, vai transformar a tua ideia inicial em realmente algo útil e que faça sentido para o teu cliente. Então, eu sou o Fernandes Lima, uma palestra tirando o seu aplicativo mobile do papel para o evento do meu querido amigo Adriano Santos, do Mobile Days 2020. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham curtido, que aqui está o meu contato, que vocês aproveitem essas informações e melhore o seu produto, o seu aplicativo, tire de fato a sua ideia do seu papel. E se quiser bater um papo, é só mandar um e-mail
e a gente volta a falar. Valeu, pessoal. Até a próxima. E espero que as informações ajudem vocês de verdade e tornem o seu produto, o seu aplicativo, um aplicativo de muito sucesso e que impacte muita gente. Boa sorte nessa jornada do empreendedorismo. Um grande abraço para o nosso querido amigo Adriano Santos e para todos no grande evento Mobile Day 2020. Até a próxima, pessoal. Valeu!